Olha só. Já foi também, Gerson? Lucas também? Alguém mais já foi representante? Olha como temos aqui gente representante de turma, lá também. Então, não sei como é que foi com vocês o processo, mas tinha um processo seletivo, né? Escolher o representante de turma, pelo menos lá na minha oitava série, no Conjunto Educacional Governador Celso Ramos. Foi onde eu estudei em escola pública, e aí tinha que fazer propostas para ser votado, quem seria o representante da turma. E tinha a turma do fundão, né? Tinha a turma que sentava na frente, que eram os mais estudiosos, e eu estava lá na terceira, quarta fileira, então estava ali. E é interessante porque eu lembro que a gente imaginava propostas, né? Tipo, aumento do tempo do recreio. Quem não quer isso, né? Aumentar o tempo do recreio. Levar cola em dia de prova. Nossa, eram propostas assim que a gente fazia pedindo para que o pessoal votasse. E em grande medida a gente fazia proposta que o povo queria, né? Que o pessoal queria. Infelizmente não ganhei, né? Era a turma do fundão que ganhou, era mais forte, então ficou lá o representante. Mas foi uma experiência interessante. E aí, algumas coisas que nessa semana eu fiquei pensando, até porque hoje também, como eu disse, é um dia importante para nós exercermos a nossa cidadania, nossa democracia. A democracia, ela, para mim, ao meu crer, é o melhor ainda sistema de governo, mesmo com suas imperfeições, mas ter a liberdade de poder votar, de poder escolher, de poder analisar propostas, de poder dizer, olha, eu quero votar nessa pessoa, naquela pessoa, é importante. E se a gente faz um histórico da nossa história política de voto no país, né, essa liberdade nem sempre foi assim. Houve tempo que só homens brancos votavam, houve tempo que mulheres não votavam, houve tempo que ninguém votava, né? E hoje nós temos liberdade de todas as pessoas escolher e ter essa cidadania. Mas o que me ocorreu é que nesse processo também lá atrás, como é esse jogo de interesse, né, que a gente tem que fazer, esse jogo de poder para conquistar, para ser eleito, para ser reconhecido, para poder ocupar um espaço. E o ser humano, de uma forma assim muito nossa mesmo, enquanto ser humano, algo que é inerente, algo que é nosso, nós tendemos ao poder, queremos exercer o poder. E exercemos. Não tem pessoa que não exerça o poder. E não precisa estar num cargo eletivo para exercer poder. Exercemos poder nas nossas relações. É em casa. O papel do esposo, da esposa, dos filhos é um exercício de poder. Nas relações mesmo comunitárias, aqui entre irmãos, nós temos exercício de poder. Na relação de trabalho. Então o poder, ele está presente. Talvez a questão é como a gente exerce ele. Como nós desenvolvemos esse poder. E aí, de alguma forma, a palavra, o Evangelho, ele nos ensina. O Evangelho nos dá orientação, o Evangelho ele nos dá um caminho de como a gente pode exercer esse poder e viver em sociedade. Sim, porque o exercício da cidadania, do poder, é viver em grupo, em coletividade. Quando se fala em política, pelo menos na sua forma original, na sua forma clássica, não tem a ver com partido, não tem a ver com ideologia, tem a ver com relações. Política é uma ação de relação. A polis que você exerce na cidade, como você desenvolve relações de bem comum, relações que sejam boas para todos, não para alguns, mas para todos. Não em benefício de um, mas em benefício de todos. A boa política se exerce assim. A politicagem, o partidarismo, isso é a deturpação do bom exercício da política das relações humanas. E aí a gente precisa ir para Jesus, a gente precisa
e para o Evangelho. Não tem como nós, como cristãos, querer fazer uma análise da nossa sociedade sem ir para Jesus. E aí a gente corre o sério risco de como a gente lê Jesus. Qual é o óculos que eu coloco para ler Jesus? Porque de forma neutra nós não lemos Jesus. E o desafio é deixar Jesus falar. E o desafio é deixar Jesus ser Jesus. Como disse Lutero, deixe Deus ser Deus. Com essa frase ele estava dizendo, olha, às vezes a gente tenta colocar Deus em caixinhas, a gente tenta colocar Deus conceituando, e às vezes a gente também quer colocar Jesus dentro das nossas ideologias, dentro das nossas limitações, dentro das nossas ideias, e por isso há Jesus para todos os gostos, dependendo de que olhar você quer colocá-lo. Mas o desafio para mim é ler o Evangelho e tentar discernir esse Jesus que de alguma forma me confronta. Porque quando ele me confronta, eu não estou indo com o óculos que eu quero ler. Eu estou deixando ele ser ele. E talvez nós perdemos essa perspectiva também de ler a palavra de Deus contra mim. Dessa palavra que confronta, dessa palavra que não vou a ela só para justificar o que eu quero, mas que ela me diz o que é o certo, o que é o melhor, o que é correto. Então é uma postura de leitura que tem a ver com humildade, que tem a ver com discernimento, que tem a ver com disponibilidade, que esta palavra ela mexa comigo e que ela me faça repensar, que ela me faça perceber como está a minha vida e como Deus gostaria, como o Evangelho propõe. Em nossos dias isso é extremamente desafiador. No programa da Sintonia com a Alma, no encontro passado, eu falei isso, de que nós estamos usando tanto o nome de Deus, que o nome de Deus virou cabo eleitoral. Virou cabo eleitoral, o nome de Jesus virou cabo eleitoral. Agora todo mundo é cristão, todo mundo crê em Deus, e a pergunta é: que Deus, que Jesus é esse? É o que se revela no Evangelho ou é aquele que eu quero que ele esteja ao meu interesse? Então, meus queridos, hoje, de fato, nós como igreja precisamos deixar Jesus ser Jesus, descobrir o Jesus de Nazaré, o Jesus contextual, o Jesus como ele viveu, o que ele ensinou. E nesse sentido, Lucas 6 é um texto extremamente desafiador, é um texto que nos convida a repensar o nosso estilo de vida e como viver em sociedade, como viver em coletividade, como viver a nossa política de relação de bem comum. E aí eu percebo que Jesus desafia a gente, em primeiro lugar, como seu seguidor, como seu discípulo, é que nós somos embaixadores de um reino de paz. Nós somos seguidores do príncipe da paz. O nosso Senhor é da paz. Ele promove a paz. E aí, como seus seguidores, essa é uma marca. Nós somos pacificadores. Mas pacificador não quer dizer passional. É como Martin Luther King. Conhece a história de Martin Luther King? Alguém conhece? Um pastor batista, negro, nos Estados Unidos, em que ele, por conta do Evangelho, ele faz toda uma revolução no seu país para que negros e brancos pudessem ser reconhecidos como iguais. Onde uma pessoa branca poderia sentar e o negro do lado também. E não como era antes, que os negros não poderiam ocupar os mesmos espaços. Só que Martin Luther King, ele não causa essa revolução pela guerra, pela força. Ele vai de maneira pacífica. Ele vai pelos princípios do Evangelho. Ele fala da igualdade, ele fala dos direitos, ele fala da justiça, mas sem colocar arma na cabeça do outro. Porque o Evangelho, ele tem poder nele mesmo. O Evangelho transforma. Ou nós cremos que esse Evangelho transforma,
ou a gente ainda não entendeu essa proposta, mas esse evangelho ele é transformador. E não é pela força. Por isso que a proposta de Jesus é pacificadora. E quando nós ouvimos aqui na leitura de Lucas 6, ela é uma ação pacificadora solidária. Jesus diz: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados aqueles que estão à margem. É uma ação pacificadora solidária que olha a partir dos mais frágeis, dos vulneráveis. Aliás, Deus, nesse sentido, ele se identifica com esses. Ele se identifica com os mais vulneráveis. Ele se identifica com aqueles que estão sofrendo injustiça. Por isso que a palavra de Deus ela é clara quando ela diz assim que a verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Por quê? Porque eram pessoas vulneráveis, que precisavam ser cuidadas. E de alguma forma a igreja precisava também ter esse cuidado. Os reis de Israel, eles tinham essa incumbência, eles foram colocados para governar a partir dos mais fracos. E quando eles não governavam a partir dos mais fracos, profetas se levantavam e diziam: você não está agindo com justiça. Você está deixando os mais vulneráveis de lado. Você não está cuidando dos órfãos. Você não está cuidando das viúvas. Você não está cuidando dos estrangeiros. Porque a incumbência de um governo é cuidar. Seja ele de qual matriz ideológica for, a incumbência é cuidar. E é cuidar de todos, principalmente a partir dos mais vulneráveis, daqueles que sofrem. Por isso ela é solidária, no sentido de que Jesus nos diz que esses serão acolhidos, esses serão ouvidos. E lá em Êxodo diz: Deus ouviu o clamor do seu povo. Se os governantes não escutam, mas Deus escuta o clamor do povo. Porque Deus se identifica com aquela mãe que chora, Deus se identifica com aquela criança que está passando fome, Deus se identifica com aquele que está sem trabalho, Deus se identifica com aquela família que está desestruturada. Mas ai de vós, ele vai dizer, mas ai daqueles que são ricos, ai daqueles que riem da situação alheia, ai daqueles que são indiferentes, ai daqueles que vejam pessoas passar fome, e diz, riem e não conseguem chorar diante da dor. Então Jesus também coloca aqui uma palavra de denúncia, de ai. Esse ai é dizendo o seguinte: você que tem condições, você que é rico, você precisa ter um olhar para os que mais sofrem, para os vulneráveis. Você que tem recursos, você precisa aprender a partilhar com os que não têm. A questão que Jesus está dizendo aqui, que não é que você não possa ter posses. Jesus não é daquele que vai dizer, não, quanto mais pobre e miserável, melhor. Não, fica assim, fica assim. Não. Não é esse olhar. Mas também não é a riqueza que é gerada para o nosso consumismo, para o nosso próprio deleite, onde eu ganho apenas para me satisfazer, onde as riquezas que eu tenho, elas não são para gerar bênçãos, não são para cuidar, apenas para acumular. E aí Jesus vai dizer para esses, ai de vocês, porque vocês estão achando que estão vivendo, mas vocês não estão vivendo. Vocês acham que têm regalias, mas vocês não têm. Então é uma prática solidária.
E nós, como seguidores de Cristo, nós precisamos de alguma forma aprender de que aquilo que nós temos é para ajudar. As nossas riquezas são para abençoar, senão nós nos tornamos reféns. Nós idolatramos o mamon, senão nós ficamos presos à riqueza e vivemos em função dela e nos curvamos a ela e ela nos consome. Por isso, solidária, olhar para o outro, perceber a dor do outro. E aí Jesus vai mais adiante. No verso 27, ele vai dizendo o seguinte: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame os seus inimigos e faça o bem para os que odeiam. Deseje o bem para aqueles que o amaldiçoam e ore em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que a leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa. E quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam vocês. E aí Jesus vai cada vez mais mexendo, e eu leio esse texto, meus queridos. Vocês acham que é fácil eu dizer isso aqui para vocês? Porque isso mexe comigo. Isso de alguma forma me desestabiliza. Quando Jesus diz, ame o teu inimigo, ore por aquele que te persegue. Primeiro eu fico perguntando, quem é o meu inimigo? Talvez eu poderia, Marisa, perguntar para a secretária que, Viviane, faça uma lista de pessoas que não gostam de mim, daqueles que estão falando mal de mim. Faça uma lista para mim, quero saber. E aí, vou fazer o que com essa lista? Aí Jesus diz, ore por essas pessoas, é para orar por elas, para abençoar elas. Mas sabe que naquele exercício do poder, a gente vai criando inimizades. Porque nós vivemos num ciclo de competição. Nós estamos toda hora competindo um com o outro. Nós estamos competindo com a melhor vaga no condomínio. Nós estamos competindo com a melhor vaga na escola. Nós estamos competindo com o mercado. Nós estamos competindo um com o outro. E essa competição me leva a ver o outro como adversário. Talvez a gente diga, não, inimigo é muito forte, pastor, mas eu vejo o outro como meu adversário. E às vezes eu estou disposto a puxar o tapete do outro. Eu estou disposto a destruir o outro. Eu estou disposto a desqualificar o outro. Eu estou disposto a destruir o outro para que eu possa estar em posição. E aí, meus queridos, a gente vai vendo que a nossa lista, ela pode ser grande. De pessoas que temos desafetos, de pessoas que de alguma forma nos causaram alguma dor, de alguma forma nos traíram, de alguma forma nos machucaram, e a gente fica com essa ideia de que essas pessoas, elas não podem ser amadas, elas não podem ser abençoadas. E Jesus diz, ame os seus inimigos. E para mim isso aqui é o mais contundente quando ele diz, olha, foi dito lá no passado, olho por olho, dente por dente, mas eu digo a vocês agora, ame os seus inimigos. Se lá no passado a coisa se resolvia assim, ok, você me deu um tapa e eu vou agora. Você falou alto e eu vou falar alto também. Você falou porcaria, eu falo porcaria também. Se antes era assim, agora em Cristo e a partir de Jesus, não pode ser assim. Quem é seguidor de Jesus não pode se deixar levar assim. Dar a outra face é difícil. O quanto você está disposto, o quanto eu estou disposto a dar a face. Você vai dizer, pastor, não, tem um limite, eu não vou ser bobo. Mas o que é ser bobo para nós? É revidar mal com mal, é revidar de forma violenta. Por isso nós não saímos daí da competição
desse ciclo que vai para a violência. E nos tornamos pessoas violentas, emocionalmente, violentamos, brigamos. Olha o estado em que nós estamos no nosso país, o cenário de violência, dessa polarização em que a gente fica acuado, a gente fica com medo. A gente não sabe se sai de uma cor ou sai de outra. A gente não sabe se fala ou não fala, porque a gente tem medo. Medo! Estamos sendo tomados por medo. Medo de ser revidado. Um cenário que se estabelece, por quê? Porque ao invés do diálogo, ao invés do amor, ao invés de a gente se colocar no lugar do outro, nós estamos competindo. Nós estamos tendo o outro como adversário. A gente tem o outro para eliminar. Pensou diferente, torce por time diferente, vota diferente, não gosta da mesma cor, não vai na mesma igreja. Sai. Então, amar os inimigos, para mim, meus queridos, é o mais revolucionário, é o mais radical. Odiar é a coisa mais fácil. Odiar você não precisa fazer força nenhuma. Agora, amar, só pela ação do Espírito Santo. Só pelo poder de Deus em nós. Amar quem me ofendeu, quem me machucou. Amar quem pensa diferente, quem vive diferente. Só Deus em nosso coração para dar essa capacidade. E vou mais além, porque Jesus vai pegando em nós, Ele vai mexendo conosco. Ele diz, se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Se eu amo só os que são meus amigos, amo a família, só amo aqueles que concordam comigo, até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhe fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Nada demais. Eu vou ajudar só quem me ajuda. Eu vou fazer o bem para quem é bom comigo. Quem não é bom comigo, é pau mesmo. É briga mesmo. Jesus está dizendo, não é essa a lógica. Essa é a lógica do mundo, essa é a lógica da sociedade, essa é a lógica de todo mundo. Mas vocês querem uma política diferente? Vocês querem viver de forma diferente? Vocês querem que o mundo seja transformado, revolucionário? É aqui, é esse amor, é essa capacidade. Isso aqui é revolucionário, de amar os inimigos, amar aqueles que nos perseguem. E aí Jesus ainda vai dizendo mais, no verso 37, não julgue os outros, e Deus não julgará vocês. Não condene os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoe os outros, e Deus perdoará vocês. Caracas! Não julgue os outros, e Deus não julgará vocês. Não condene os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoe os outros, e Deus perdoará vocês. O que a gente lê no Pai Nosso? O que a gente diz no Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas. Tá baixinho. Perdoa as nossas dívidas. O que você acabou de dizer? Senhor, perdoe meus pecados. Assim como, tem uma medida, tem uma comparação. Assim como eu perdoo os que me ofenderam. Assim como eu perdoo as pessoas. A gente quer que Deus seja misericordioso conosco, mas a gente não quer viver a misericórdia. A gente quer que Deus seja bondoso com a gente, mas a gente não é bondoso com outros. A gente quer que Deus nos conceda bênção, mas a gente não abençoa, não partilha. Há um contrassenso, há uma incoerência, há uma espiritualidade doentia, há uma espiritualidade que ainda não entendeu o Evangelho. Jesus coloca aqui a medida. E a medida também diz no verso 31, faça aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês.
Faça ao outro aquilo que você quer que ele faça a você. Você quer ser respeitado? Respeite. Você quer ser amado? Ame. Você quer ser valorizado? Valorize. Aí você diz, mas pastor, eu valorizo, eu amo, mas ninguém me ama, ninguém me valoriza. É o sacrifício. Dê a face. Não desista. Jesus nos propõe um jeito diferente de viver. E mais ainda, meus queridos, ele diz, ele será generoso, e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que você não poderá segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. A gente diz, Senhor, faça um raio cair no céu daquela pessoa, ela merece que um raio caia naquela cabeça. E eu pergunto para você e pergunto para mim, o que a gente merece? O que a gente merece? Porque é fácil a gente desejar que o raio caia no outro, e a gente não diz para Deus, Deus faz um raio cair na minha cabeça também. Vocês percebem, meus queridos, como às vezes a gente fala em paz, a gente quer viver em paz, a gente quer uma sociedade justa, mas se na nossa prática de vida nós não somos capazes de ir além, nós não somos capazes nem de amar, de perdoar as pessoas que convivem conosco, a gente não consegue nem ser ético com aqueles que convivem conosco. Então começa comigo, começa contigo. Começa a partir desse evangelho, a partir desse Cristo. E desse Cristo que ainda vai dizendo mais. Um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isso, os dois cairão no buraco. Por que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave da madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer a seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, se você não repara a trave que está no seu próprio olho? E olha a palavra que Jesus diz, hipócrita. Você sabe o que é um hipócrita? É alguém que encena, que usa cera. Ele encena, mas ele não é. Ele vê o cisco, e é interessante que Jesus diz isso, no outro é o cisco, ele vê o cisco, mas não vê o tronco que está na sua frente, no seu olho. Falta lucidez. As pessoas querem arrumar a vida do outro, mas não se enxergam. As pessoas querem julgar os outros, mas não faz autocrítica. As pessoas querem que o outro mude, e a pessoa não se transforma. Falta lucidez, falta enxergar a si mesmo. Vá se enxergar, é que Jesus está dizendo. Se enxergue antes de querer tirar o cisco do outro. O que Jesus está nos propondo? Uma revolução. O que Jesus está nos propondo? Um jeito diferente de viver. O que Jesus está nos propondo? Uma sociedade generosa, amorosa. O que Jesus está propondo? Uma família generosa. O que Jesus está propondo? Relações compassivas, misericordiosas. A palavra misericórdia no hebraico é rein. E sabe o que significa rein? Útero. Útero. A misericórdia é como o útero de uma mulher, onde a vida é gerada. A vida é gerada. Mas também esse útero tem dor de parto. E nessa dor de parto, a misericórdia está lá na dor. E essa dor, ela é acalmada quando uma mãe pega o seu bebê e passa, porque ela vê o bebê e a dor é esquecida. A misericórdia de Deus é assim, é como o útero de uma mulher, que gera vida, que quando passa pela dor, ao ver o bebê, esquece da dor e celebra. Misericórdia é se colocar no lugar do outro,
é calçar o pé do sapato do outro. Portanto, meus queridos, eu poderia falar muito aqui sobre esse Evangelho 6. Mas é que de alguma forma nós precisamos internalizar um jeito de ser igreja e ser comunidade diferente. Nós precisamos dessa marca desse Evangelho, desse Cristo que nos propõe pacificar. Sempre, sempre pacificar. Sempre é um olhar para o outro de maneira compassiva. A política de Jesus é uma política pública de amor, indo ao encontro aos mais necessitados. Nós não podemos dizer, vamos conservar os valores que sempre foram. Que valores que sempre foram? Tem valores bons, mas tem valores péssimos, destrutivos. Tem valores que, se ainda permanecesse um negro, uma pessoa não sentaria nesse banco. Não teria condições de acesso. Então o Evangelho precisa nos transformar com um olhar mais misericordioso. Porque se a gente não for capaz de olhar de maneira misericordiosa, a gente não é capaz de mudar essa realidade. Que o Espírito Santo nos transforme, que o Espírito Santo transforme você, para que você olhe com misericórdia a partir na sua casa já, no seu lar, que você olhe com misericórdia as tuas relações, que você possa de fato crer que o Evangelho tem poder até de mudar a sua consciência e as suas escolhas ideológicas e partidárias. Porque Deus, o Evangelho, está acima de qualquer ideologia. Cristo é que, na verdade, precisa ser imitado. Que Deus os abençoe. Amém.